Então, na verdade, é o seguinte: nós formamos um topo mais baixo do que o topo anterior hoje, tá? Acho que aí no Brasil faltam ali já deve ser o quê? Deve ser 6 horas. Então faltam umas 3 horas para fechar o gráfico diário do Bitcoin aí no Brasil, tá? Só que eu quero que vocês se atentem a uma coisa muito importante aqui, tá? Com esse topo que está sendo formado no gráfico de 4 horas e provavelmente no diário também vai fechar, e essa é uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, esta barra de hoje tende a fechar abaixo de 98. Esse fechar abaixo de 98, nós tendemos a continuar a busca de liquidez abaixo. É exatamente aquilo que eu desenhei, tá? No vídeo anterior, no vídeo de ontem, no caso. E aí eu quero que você se atente ao seguinte: isso aqui é um topo mais baixo do topo anterior dentro de uma acumulação lateral. Então o mercado que ameaçava outrora voltar abaixo, acima, aliás, ele retornou para a região 50, fazendo a manutenção da acumulação, fazendo a manutenção do arame farpado. E essa era uma das possibilidades, tanto é que eu comentei ontem sobre essa possibilidade, de que ele poderia fazer já agora esse tipo de movimento, tá? Depois de hoje, eu não faço a mínima ideia de onde o preço vai ir, tá? Por quê? Porque isso aqui é um topo duplo. Isso aqui é um topo e esse aqui é o topo duplo. E nós tendo um topo duplo, não dá para saber se é um topo duplo dentro de uma acumulação para o preço voltar a subir ou não, ou se vai ser queda, tá? Porque o agravante aqui, nós perdemos a média 8 no gráfico diário. Se amanhã o preço retornar para cima e provavelmente engolir em 2 dias essa queda de hoje, vai ser só esse topo que a gente está vendo atualmente, vai ser só um pullback para o preço fazer a manipulação mais tardia, tá? Só que eu fiz uma audácia aqui. Eu fiz algo audacioso, tá? Porque agora em janeiro vai completar 2 meses do nosso gap do mercado de futuros da CME, que é um buraco que geralmente é preenchido pelo preço ao longo do tempo. Tá? E eu achava que ele, inclusive, iria romper, vir buscar somente abaixo lá em fevereiro. Porém, o que está se desenhando, tá, é a gente vai pegar isso daqui, ó. Tá? Lembrando que amanhã tudo pode mudar. A gente depende sempre de ser reativo ao gráfico. A gente não consegue antecipar exatamente o que o gráfico vai fazer. A gente consegue mais ou menos entender, pô, aqui era uma resistência, possivelmente ele ia bater ali, ia rejeitar, e foi o que aconteceu e tal. Eu comentei ontem, mas ontem eu falei de uma possibilidade, não é uma previsão. E a possibilidade se concretizou. Então, dos 2 cenários que eu tinha projetado, aconteceu o cenário B, o segundo cenário que eu tinha comentado. Então eu tenho que trabalhar com a possibilidade desse padrão aqui de arame farpado trazer uma manipulação para baixo já agora, tá? E errar completamente a projeção que eu tinha para janeiro, porque o que eu pensava para janeiro era retomada de alta de novembro. Só que por enquanto estamos ainda presos dentro dessa lateralidade. Ainda estamos presos dentro dessa acumulação lateral. Então, eu peguei aqui, eu fui audacioso o suficiente para marcar agora os 2 topos, tá? Então, marco os 2 topos. Marco este fundo aqui. E entendo que o mercado está querendo fazer isso daí. E se for uma acumulação contínua em janeiro, tá? A queda, ela pode levar o preço até os famigerados fechamento do gap.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o preço, por exemplo, amanhã ele volta a subir um pouco, depois ele vai trazendo quedas lentas e graduais até esse suporte, ele vai aumentar muito a probabilidade de rompimento desse suporte. E se esse suporte perder, nós vamos cair o tamanho dessa correção para baixo, chegando lá nos 78 mil dólares. Região onde fecha gap e região onde tem manipulação. Fora isso, nós teríamos o cruzamento de novo das duas médias, a média 8 e a média 14. E esse cruzamento indicaria depois para nós a principal resistência para ele ultrapassar e fazer uma movimentação do famoso padrão bump and run que a gente já enxerga na Solana, tá? Ou seja, o Bitcoin ainda não fez o padrão bump and run que a gente viu na Solana. Mas se o Bitcoin fechar esse gap já agora, no mês de janeiro, se esse preço começar a puxar quedas, né, a retornar quedas, fora o sangramento grande que a gente vai ter nas altcoins, que pode ser maior ainda, né, o sangramento pode ser maior, a gente ainda tem a possibilidade do fechamento do gap. Então, já agora nesse mês. Existem uma vantagem e desvantagem nisso. Desvantagem, não vai ter alta para o mês de janeiro, como eu tinha entendido que iria acontecer, precificado. E aí a gente teria um mês de janeiro de baixa, tá? Mas o ponto positivo é que se ele cair e buscar essa liquidez aqui, ele vai limpar muitos apostadores de alta do mercado, dando depois, finalizando a onda de correção e dando espaço e probabilidade de retomada de alta depois, em sequência, tá? Então, esse seria o ponto positivo, ele já limparia, e aí a gente não teria aquela manipulação de fevereiro que eu havia mencionado, eu acreditava. Então, eu tenho que ver como vai ser amanhã, tá? Porque para mim amanhã vai dizer muita coisa. Se amanhã a gente tiver uma barra doji que se mantenha abaixo de 99 mil, eu vou entender que o mercado vai continuar tentando entregar baixo. Se amanhã a gente romper de novo ou se aproximar dos 100 mil e superar os 99 mil e fechar o dia de amanhã 99 mil, eu vou entender que isso aqui foi só um pullback para o preço continuar subindo. Ou seja, ele voltaria acima da média 8. A única questão toda é, toda vez que estamos entre as duas médias, a 8 no gráfico diário e a média 14 semanal, nós estamos dentro de um mercado extremamente manipulador. Então a gente tem que ter toda a calma e a paciência do mundo para aguardar os próximos capítulos, evitar fazer qualquer coisa. Até diria assim, porra, toda a correção dá para comprar forte, mas como a gente fez e eu vou ser bem sincero, né? Como a gente perdeu o topo anterior, tá? Esse topo aqui anterior, ele deveria ter se mantido acima, ou até mesmo desses topos aqui, ó. Como a gente perdeu, o risco de mais queda é maior do que continuação de alta, pelo menos por enquanto. Então, a menos que, porque tá dando um sinal vendedor aqui, ó, tá? Se eu fosse só seguir por price action, esse aqui é um setup de venda, tá? Ele seria um setup de venda. Mas como eu entendo que no ciclo que nós estamos é um momento de compra e não existe venda, na minha opinião, neste presente momento, eu aproveito todas as grandes quedas para comprar. Só que, no padrão atual, ele está mostrando para nós que ele vai ter uma continuação de queda. E aí, eu mostrei isso no vídeo de ontem também. Eu me preocupava um pouco com a liquidez que estava se formando abaixo dos preços. E nós temos ainda espaço para cair mais. Veja que pode cair para 93 e pode cair para 90,
caindo para 90, pode perder 90, pode ir para 70, tranquilamente, tá? Então nós temos muita liquidez que pode ser capturada ainda. Então por isso que a gente pode ver continuação de baixa nos próximos dias, depois de um respiro dessa queda. Tá? Então é normal agora o mercado ele fazer algum tipo de, vamos dizer assim, pullback para continuar caindo. Vamos ver se ele vai conseguir segurar.